Hoje nós vamos aprender sobre Jesus e os apóstolos. Quando atingiu a idade adulta, Jesus iniciou sua peregrinação, viajando inicialmente para Jerusalém, onde, após ter chegado, repousou ao cair da noite. Em Jerusalém havia o principal templo dos judeus, consagrado à adoração a Deus, à leitura e ao estudo da lei. Jesus estava sentado perto do templo quando se aproximou um sacerdote, que se sentiu atraído por aquela figura desconhecida e lhe perguntou: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, Jesus respondeu. Reino de Deus? Retrucou o sacerdote. Que pensas tu ser o reino de Deus? E Jesus então respondeu: Esse reino é obra do amor divino no coração dos homens. E então o sacerdote começou a rir e a zombar de Jesus. Obra do amor divino nas tuas mãos? Quem são os teus seguidores e companheiros? Terás o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre? Meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, falou Jesus com humildade. O sacerdote sorriu e se foi, descrente que aquele homem pudesse ser um enviado importante. Algum tempo depois, após dias de viagem, Jesus estava nas vizinhanças de um lugarejo chamado Cafarnaum. Ali perto ficava o lago do Tiberíades, para onde ele se dirigiu. Encontrou um grupo alegre de pescadores que estavam retornando da pesca e falou a 2 deles que haviam desembarcado primeiro. Simão, André, filhos de Jonas, venho da parte de Deus e vos convido a trabalhar pela construção do seu reino na terra. Surpresos, os 2 singelos trabalhadores das águas sentiram uma onda de simpatia pelo estranho visitante e decidiram segui-lo. E Jesus então falou para eles da boa notícia, que seria a construção do reino de Deus, aonde mesmo? No coração de todas as pessoas. Depois, adentrando o centro de Cafarnaum, acompanhado dos 2 primeiros discípulos e de alguns amigos, Jesus avistou um publicano, que era uma pessoa que recolhia os impostos do povo. E então Jesus o falou: Levi, queres vir comigo para recolher os bens do céu? Levi, que se chamou Mateus mais tarde, ficou surpreso e emocionado e respondeu: Senhor, estou pronto. E seguiu Jesus. No dia seguinte, estando Jesus novamente à margem do Tiberíades, aproximou-se de 2 jovens que ali pescavam e os convocou para o seu apostolado. Filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias da boa nova? Tiago e João, que já o tinham ouvido falar e visto no dia anterior, se lançaram para ele, aceitando de bom grado o convite. Dando prosseguimento às suas pregações, o Mestre Jesus compôs aos poucos um reduzido grupo de seguidores: Simão Pedro, André, Levi, Tiago e João. Depois se juntaram ainda Filipe, Tiago e Tadeu, irmãos de Levi e filhos de Alfeu, Tomé, Bartolomeu, Simão, chamado o Zelote, e Judas, um vendedor de quinquilharias e peixes no comércio de Cafarnaum. Os 12 homens do povo, simples e bondosos por natureza, andaram por muitos lugares com Jesus,
aprendendo a boa nova através da sua palavra e do seu exemplo. Jesus era cumpridor das leis dos homens e das leis religiosas que o antecederam, trazidas por Moisés, o primeiro revelador da lei de Deus aos homens. O Mestre Jesus pregava o perdão aos inimigos, a misericórdia, a bondade e a fraternidade, chamando Deus de meu Pai e irmanando todos os seres na família universal, falando de amor, ou seja, dizendo que todos nós somos irmãos, filhos de Deus. Era honesto, cumpridor dos seus deveres, gentil com as pessoas que o rodeavam, cuidando para que a justiça fosse feita, ensinando que a cada um recebe de acordo com as suas obras, e ensinando que todos nós somos irmãos, pois somos filhos do mesmo Deus. Jesus foi o emissário da segunda revelação de Deus na Terra. Sempre que falava das crianças, dizia que os adultos deveriam as imitar em sua simplicidade e pureza. Certa vez, ele estava sentado sob uma árvore depois de um dia de muito trabalho, em que falara a muitas pessoas e atendera a muitas outras. Os apóstolos fizeram silêncio a fim de que ele pudesse repousar. No entanto, algumas mães da cidade próxima resolveram levar seus filhos para que ele os abençoasse. Eram várias crianças, de tamanhos diferentes e idades diversas. Vinham barulhentas, falando, rindo e brincando. Preocupado com o cansaço de Jesus, Simão Pedro procurou impedir que as crianças se aproximassem. E Jesus, percebendo a sua intenção, depressa o advertiu: deixar vir a mim os pequeninos, e não os impeçais, porque o reino de Deus é dos que se parecem com eles. E permitiu que eles o abraçassem, sentassem em seu colo, com eles conversando, dispondo do seu tempo e da sua atenção. Falou-lhes a respeito do reino de amor que viera edificar no coração de todas as pessoas, dizendo da amizade que devemos ter uns pelos outros, o respeito pelo próximo e as atitudes de gentileza, ensinando que todos somos filhos do mesmo Deus, nosso Pai e Criador.